Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Meu ex-colega de quarto está me assustando, o que devo fazer? Olá, estou alterando alguns detalhes para preservar a anonimidade, mas a essência da história é a mesma. Desculpe por ser tão longo, isso vem se acumulando há algum tempo. Eu costumava morar em uma casa com outras 5 pessoas, incluindo John e David. Comecei a namorar David em algum momento do ano passado e, consequentemente, saí para tornar nosso relacionamento mais normal. Por volta do momento em que David e eu começamos a ficar próximos, John começou a ficar mais hostil em relação a mim. Acredito que John também tem um relacionamento doentio com álcool, e depois que fiz alguns comentários ácidos sobre motoristas embriagados, perdi bens e amigos devido a dirigirem embriagados, e mantenho meus comentários, acho que sua antipatia por mim aumentou. Ele começou a fazer comentários estranhos sobre mim e David antes de oficialmente revelarmos nosso relacionamento, por exemplo, como foi seu fim de semana? Aposto que foi íntimo. Coisas realmente estranhas. Tudo isso chegou ao ápice quando a casa fez uma viagem para degustação de vinhos no final do último verão. Todos ficaram bêbados, exceto eu e outra garota, pois estávamos dirigindo, e John simplesmente surtou no estacionamento na frente de todos, não apenas do resto da casa, mas também de transeuntes aleatórios que ficaram muito surpresos. Gritando, berrando para mim e David, principalmente para mim, dizendo que eu era insuportável, que ele se sentia intensamente desconfortável sempre que estava no mesmo ambiente que nós dois, que ele não aguentava mais e que nosso, meu e de David, relacionamento era tudo em que ele pensava e falava para qualquer pessoa. Ele insistia que todos na casa sentiam como ele, e que ele havia conversado com seus colegas de trabalho sobre nós, ele não tem muitos amigos, e que todos concordavam. Ele insistia que perguntássemos aos outros da casa, pois eles concordariam, todos estavam se movendo desconfortavelmente durante essa conversa, como pessoas normais fariam. Eu estava um pouco com medo de que ele fosse reagir ainda pior, e David mais tarde me disse que achava que John iria bater nele. John então me mostrou o dedo do meio umas 500 vezes, dizendo que fosse. Naturalmente, David e eu ficamos tipo, o que diabos, e o deixamos na degustação de vinhos. Os pais dele moram perto e nós levamos o carro dele, e fomos embora juntos porque estava muito estranho. Depois de conversar com outros membros da casa, descobrimos que eles não tinham absolutamente nenhum problema com David e eu passarmos tempo juntos, e suspeitamos que tudo mais que ele disse também fosse mentira. Avançando cerca de uma semana em que eu o evitei cuidadosamente. Ele me manda mensagem perguntando quando estou livre para que ele possa se desculpar, mas eu ignoro porque não é meu problema. Mais tarde, ele me encurrala, literalmente, eu estava encostando na parede e ele estava acima de mim na escada, foi uma demonstração de poder, para não se desculpar, dizendo que estava bêbado e estressado com o trabalho ultimamente. Ele me assegura que está fazendo terapia, o que quer que isso signifique. Ok. Então, alguns meses se passaram. As tensões diminuíram entre nós, conseguimos tolerar estar na mesma sala juntos e até interagir ocasionalmente de maneira neutra. Eu basicamente o ignoro, no entanto. Então anuncio que vou me mudar, e as tensões pioram. Ele não consegue mais tolerar estar na mesma sala que eu, quer dizer, minha presença parecia literalmente repelir ele. Se eu entrava em uma sala e ficava mais de 5 segundos, ele saía. Uma vez, tentei apontar que a lanterna do celular dele estava acesa no bolso, e ele me respondeu de forma grosseira, eu sei. Eu também fiquei um pouco irritada, depois de 5 meses dessa palhaçada, achei que estava tudo bem, embora saiba que é mesquinho, e disse para ele se acalmar. Depois disso ele disse, nunca mais fale comigo. Eu falei, ok. E desde então não falo mesmo. Agora já se passaram cerca de 2 meses desde que me mudei e David e eu ainda estamos namorando. Passei o fim de semana na casa porque David e eu fomos à praia no sábado e eles tiveram uma festa de assistir o Westworld no domingo. Me diverti muito com a galera da casa, ainda sou amiga de todos lá, exceto o John, e até conheci a nova garota que me substituiu, ela é legal. As outras pessoas da casa parecem gostar de mim, e David concorda. No entanto, John ainda apresentou o mesmo comportamento estranho de não conseguir ficar na mesma sala que eu e até intensificou um pouco. Estava na cozinha conversando com outro colega de casa. John passou pela cozinha, cumprimentou outro colega de casa e depois foi para o quarto dele. Continuamos conversando quando ouvimos um "vá se f***" vindo do quarto do John. Fiquei tipo, e isso foi direcionado a mim, que diabos. Ele estava tenso o tempo todo em que estive lá,
nem mesmo conseguia relaxar totalmente. A nova garota perguntou a ele: "Você está bem?" E ele apenas balançou a cabeça, olhou para mim e suspirou alto. Ele ficava suspirando alto o tempo todo, como se minha existência fosse fisicamente dolorosa para ele. Cumprimentei outro colega de casa com entusiasmo. Devido a horários conflitantes, não nos víamos há um tempo, e ele murmurou: "Sai daqui", e foi embora. É simplesmente tão bizarro e não é um comportamento que se espera de um homem de 30 anos. Ele é muito maior e mais forte do que eu, então tenho medo de confrontá-lo, pois ele pode realmente me machucar. David não quer piorar as coisas porque ele gosta da casa e não quer se mudar. Acho que ele pode subestimar a gravidade da situação, mas será que estou superestimando? Mas tenho medo de que essa situação se torne insustentável. Quero continuar visitando a casa, pois tenho amigos lá, mas John está começando a me assustar. Devo entrar em contato com o proprietário? Sentar e conversar com John e David sobre isso? Ele provavelmente se apaixonou logo após conhecê-la e chegou à conclusão óbvia, para ele, de que vocês dois estavam destinados a ficar juntos, e se ele fosse extremamente gentil, complacente e legal com você, um dia você também se apaixonaria por ele. Ele também pode sentir ressentimento em relação ao David, caso veja algo na vida dele como superior à sua aparência, carreira, seja lá o que for, e esteja convencido de que, de alguma forma, o David não merece essas coisas, não tanto quanto ele, obviamente. Assim, esquecendo que você e David são seres humanos com seus próprios sentimentos, objetivos, necessidades, perspectivas, planos e humanidade em geral, ele faz seus planos e fica completamente atordoado quando você vive sua vida. De alguma forma, você deixou de notar que ele não era apenas uma opção viável para você, mas a melhor escolha possível. De alguma forma, David venceu novamente. E agora aqui está John, lidando com os pedaços de seu coração partido, cheio de raiva alimentada por ressentimento, atacando porque suas emoções são seu problema e sua culpa, e algo com que você precisa lidar. Como você não o ama, ele está infeliz, e a única coisa que ele pode fazer é deixar você desconfortável na esperança de que você também fique infeliz. Portanto, não, tentar conversar como adultos não vai funcionar. Sua melhor opção é evitá-lo e evitar a casa, porque ele pode, e provavelmente irá, intensificar seu comportamento. Atualização. Logo após esta postagem, David e eu tivemos uma conversa em que eu disse que não me sentia mais confortável indo à casa dele. Mostrei a ele esta postagem e como ele estava sendo criticado nos comentários. Ele concordou e começou a vir mais para minha casa. No entanto, com o tempo, isso se tornou mais relaxado e preguiçoso, e ele começou a me pedir para ir à casa dele, o que fiz hesitante. Basicamente, voltamos ao que era antes, e ele não fez nenhum esforço real para mudar nada. Em nenhum momento David considerou se mudar, e até onde eu sei, eles ainda são colegas de quarto. Já se passou um tempo agora, então honestamente não consigo me lembrar se John fez alguma tentativa de se desculpar, mas de qualquer forma ele nunca fez um pedido de desculpas que eu considerasse genuíno e sempre me deixou desconfortável. Não ocorreram mais incidentes graves. John nunca me tocou fisicamente. Por isso, me considero extremamente sortuda. Alguns meses depois de fazer aquela postagem, comecei a querer me mudar por diversos motivos, principalmente querer uma mudança de cenário e cultura, e percebi que não considerava meu relacionamento valioso o suficiente para me fazer querer ficar. Isso foi há mais de um ano. Nós terminamos, eu me mudei e durante a quarentena eu reavaliei minha sexualidade e agora estou namorando uma mulher adorável, atenciosa e solidária. Minha vida está muito melhor agora e vejo que estava permitindo que me tratassem de forma horrível e tóxica. Também percebo que todos naquela casa estavam, de certa forma, me manipulando para pensar que o abuso de John não era tão ruim, na tentativa de não mexer com o barco. Ninguém, em nenhum momento, fez qualquer esforço para me defender, incluindo meu suposto parceiro romântico, o que, honestamente, agora me causa repulsa. Não mantenho contato com ninguém desse círculo e, honestamente, ainda bem. Estou tão aliviada por nunca mais ter que vê-los novamente. Enfim, apesar de estar em confinamento e viver uma profunda ansiedade existencial, estou muito feliz e a vida está livre de dramas, exceto pelo fato de que ainda preciso me assumir para minha família. Haha. Obrigada a todos por me guiarem na direção certa. Edição. Não esperava que isso se tornasse tão grande como se tornou. David, sei que você tem uma conta no Reddit, e se estiver lendo isso, espero que esteja bem. John é extremamente tóxico. Boa sorte com tudo.
Minha namorada quer aceitar um emprego estressante e eu, tolo, coloquei um ultimato contra isso. Estamos juntos há 7 anos. Ela, 28, está pensando em aceitar um emprego estressante que não lhe deixará tempo para fazer nada. Já passamos por isso quando saímos da faculdade e não tínhamos dinheiro nenhum. Foi difícil, eu, 27, consegui lidar um pouco melhor com a natureza destruidora da alma de trabalhar mais de 60 horas por semana do que ela. Ela estava uma bagunça. Ela dependia muito emocionalmente de mim para superar isso. Ela estava perto do esgotamento. Ela estava começando a ficar doente. Ela também tinha o hábito de descontar em mim. Ela sempre se desculpava, mas não gosto de ser gritado. Ser gritado me afeta muito e aqueles 3 anos foram os únicos momentos em que tivemos discussões com gritos. Sem dúvida, foram os piores anos da minha vida. Tivemos que nos mudar por causa do meu trabalho e ela conseguiu um emprego com muito menos estresse e salário mais alto. Ela ficou muito mais feliz. Muito menos irritada e conseguimos resolver nossos problemas e nos aproximamos mais. Eu disse a ela que, se ela aceitasse aquele emprego, eu teria que pensar sobre o rumo desse relacionamento e se eu conseguiria lidar com a turbulência emocional que vem com ele. Percebi que não era coisa certa fazer e sou um tolo por deixar meus medos e pânico assumirem e fazer uma tentativa manipuladora de impedi-la de aceitar o emprego. Estou planejando pedir desculpas por isso. Eu pensei que tivéssemos pago nossas dívidas e poderíamos tentar subir devagar. Tentar construir nossa vida aos poucos. Casar e começar uma família. Já conversamos sobre isso e ela diz que quer as mesmas coisas, mas agora não sei mais. Ela quer aceitar um emprego que paga muito bem e nos proporcionaria grandes coisas. Estamos realmente confortáveis agora e mesmo que ela aceite outro emprego menos estressante, não seria uma diferença enorme. Ela está me prometendo que lidará melhor dessa vez. Minha reação emocional é não confiar nela nisso. Sei que é injusto, mas ela quase disse as mesmas palavras exatas quando estávamos passando por problemas após as brigas. Mas a questão é que, se ela não lidar, não acho que terei coragem de deixá-la quando ela estiver lutando. Não conseguirei lidar com a culpa. Não entendo por que ela está fazendo isso. Estamos bem. Eu sei que ela não é uma pessoa gananciosa ou materialista. Ela ama o local de trabalho e a cultura atual. Ela tem oportunidades de promoção. Ela ama o trabalho dela. Parece muito estranho que ela queira mudar de repente, especialmente para algo que seria destruidor para a alma. Quando perguntei a ela sobre isso, ela disse que é por causa do dinheiro, e quando perguntei se vale a pena o dinheiro, ela apenas deu de ombros e mudou de assunto. Alguém sugeriu que algo possa ter acontecido no trabalho atual dela. Realmente tenho medo de ter estragado as coisas ao colocar um ultimato e magoar seus sentimentos. Sinto-me um namorado horrível. Ela estava disposta a se mudar por mim, mesmo quando relutava em fazê-lo. Ela apontou que estou colocando minha carreira acima da dela e que eu não tinha o direito de ditar o que ela faria com sua carreira. Atualização. Gostaria de agradecer a todos que dedicaram seu tempo para me dar conselhos valiosos. Isso me ajudou a perceber que eu estava agindo de maneira errada e possivelmente arruinando um relacionamento de 7 anos. Ontem, sentamos e tivemos uma conversa adequada. Eu me desculpei com ela por ter agido impulsivamente com um ultimato, expliquei o quão assustado eu estava com a possibilidade das coisas voltarem a ser como antes. Ela entendeu e também apontou o quão doloroso foi eu ter estabelecido um ultimato. Falei sobre traçar um plano para que não voltássemos à confusão que criamos. Acredito que minha abertura para a ideia dela trabalhar permitiu que ela fosse vulnerável e revelasse por que ela queria buscar dinheiro. Ela quer se estabelecer na cidade e comprar uma casa aqui. Ela cresceu em circunstâncias bastante instáveis e se mudou muito. Ela está decidida a termos uma casa antes de nos casarmos e termos filhos, e o mercado imobiliário aqui está em alta. Ela também achou um pouco constrangedor estar tão obcecada em ter uma casa e queria assumir todo o fardo sozinha. Eu amo muito essa mulher. Sei que as ações dela no passado não foram ótimas, mas mesmo depois disso, confio que ela seja gentil. Acredito que essa perspectiva não é algo que eu poderia ter imaginado. Eu venho de um background mais privilegiado e, embora meus pais nos tenham criado para sermos independentes, sempre soubemos que, se as coisas ficassem difíceis, teríamos uma rede de segurança. Ela nunca teve isso, e eu entendo sua necessidade de criar uma. Depois de pararmos de chorar e conversar, analisamos o orçamento e discutimos áreas em que poderíamos reduzir os gastos. Ela realmente não quer mudar de emprego, então estamos planejando que ela peça um aumento salarial, e acho que vou começar a procurar um novo emprego. Estou indiferente ao meu local de trabalho e não me importo de mudar para aumentar meu salário.
Ela está feliz e não gostaria de mudar para outra empresa. Realmente tenho que agradecer às pessoas aqui por nos ajudarem a resolver isso através da conversa. Estou planejando mencionar a ideia de buscar aconselhamento em uma data posterior. Temos um problema persistente de comunicação que precisamos resolver. Meu namorado me contou uma mentirinha por quase 3 anos e não tenho certeza se isso é um sinal de alerta. Vou tentar resumir isso o máximo possível, mas vai ficar longo porque há muitas mentiras envolvidas. Eu e meu namorado estamos namorando há quase 3 anos, morando juntos há 2. Temos um relacionamento bastante bom, com altos e baixos, mas conseguimos fazer dar certo e somos felizes. Um pouco de contexto sobre mim e meu namorado para entender. Eu venho de uma casa com apenas um dos pais. Meu pai estava ausente. Minha mãe não era e ainda não é perfeita, mas ela fez o melhor que pôde com o que tinha. Éramos pobres. A vida nunca foi fácil para nós, mas tínhamos um ao outro. Desde muito jovem, eu quis retribuir a ela algum dia. Trabalhei incrivelmente duro para poder fazer isso. Ajudo financeiramente minha mãe o máximo que posso, pagando regularmente suas contas e enviando dinheiro para ela. Também sou sua única filha viva agora, pois meu irmão faleceu há 5 anos, o que basicamente me deixou responsável por ajudá-la. Não me importo, amo minha mãe, e ajudá-la quando ela precisa é o certo a fazer. Mas é estressante. Isso é relevante porque meu namorado descreveu ter vindo de uma situação um tanto parecida, e isso é algo com que nos identificamos. Ter essas experiências em comum parecia nos aproximar. Ele me disse que também ajudava financeiramente seus pais, e costumávamos desabafar juntos sobre o estresse que isso traz. Eu não sou uma pessoa que desabafa com muita gente, então ter alguém que eu sentia que realmente me entendia era significativo para mim. Aqui é onde as mentiras começam e eu preciso que alguém me diga se estou louca e se isso é uma loucura, ou se sou louca e isso não é um grande problema. Estou bem com qualquer resposta. Quando nos conhecemos, meu namorado morava em um apartamento em uma área chique da cidade, eu moro no Nordeste dos Estados Unidos. Ele me disse que era dono daquele apartamento. Achei isso interessante e estranho porque ele tinha 28 anos na época e sei que essa propriedade vale pelo menos $650 mil, no mínimo, e ele tinha um emprego de nível básico há apenas uns 2 anos, então os números simplesmente não batiam. Enfim, talvez ele seja bom em economizar. Mas então, desde que começamos a morar juntos, nunca vi uma correspondência de pagamento de hipoteca, conta de luz, impostos, nada disso. Nenhum documento durante 2 anos inteiros. Muito estranho. Além disso, quando começamos a morar juntos, ele ainda não tinha alugado seu quarto no antigo apartamento, então ele ainda era responsável por aquela parte do aluguel. Ele enviava um pagamento via Venmo para sua mãe no primeiro dia de cada mês como sua parte. Eu não possuo uma propriedade, mas não consigo pensar em uma situação em que eu usaria o Venmo para pagar a hipoteca do suposto apartamento que eu deveria possuir. Isso está ficando cada vez mais estranho. Ele costumava ir para a casa dos pais por algumas horas e voltava muito chateado. Geralmente, quando eu perguntava o motivo, era porque eles estavam tendo problemas financeiros e ele precisava ajudá-los. Eu entendia totalmente e o apoiava. Ele chegou a chorar no meu ombro várias vezes por causa disso. Ele tentou iniciar uma empresa há alguns anos e acabou se endividando de alguma forma. Ele me disse que a dívida era de $17 mil e que ele a pagou. Estou confusa porque eu conheci apenas 2 a 3 anos após a suposta dívida ter sido acumulada e a empresa ter falido e já estava paga? Ele me disse que, quando voltou para a casa dos pais após o fracasso da empresa, estava com uma dívida de $17 mil e morando na casa deles, trabalhando em um emprego com salário mínimo. Como alguém com um emprego com salário mínimo consegue pagar uma dívida tão alta em 3 anos, eu nunca vou entender. Tivemos uma briga algumas semanas atrás e eu finalmente tive o suficiente e o confrontei sobre essas coisas. Resumindo, ele não ajuda financeiramente seus pais, na verdade eles pagam a conta do celular dele, e tudo isso foi uma mentira. Ele não é dono daquele apartamento, não pagou aquela dívida da empresa. Inicialmente ele me disse que os pais o ajudaram a pagar e, depois, se revelou e disse que o sócio da empresa pagou. Então eu realmente não faço ideia do que é verdade. E, aos meus olhos, são os pais dele que o sustentam financeiramente. Agora estou namorando um homem de 31 anos que não paga a própria conta do celular, que mentiu para mim ou inventou completamente aspectos de sua vida durante 3 anos e, quando confrontado sobre isso, continuou a inventar mentiras e depois se revelou sobre elas 5 minutos depois.
Obviamente, estou preocupada que ele tenha sido capaz de mentir por tanto tempo, sobre coisas fundamentalmente importantes como nossos valores e assim por diante. Eu sinceramente pensei que me casaria com esse homem, ele parecia me entender como ninguém e ser uma pessoa verdadeiramente carinhosa e genuína. Agora estou tendo dificuldade em racionalizar realmente planejar uma vida ao lado de alguém que não apenas mentiria sobre sua história e família, mas também sobre aspectos financeiros. Além disso, agora não consigo mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Também percebi outras coisas sobre as quais ele mentiu, o confrontei e ele negou isso diretamente para mim. Vejo isso como uma forma de manipulação, já que eu sei que não estou errada, mas ele está tentando me convencer do contrário. Estou exagerando? Isso foi uma mentira branca que saiu de controle? Ou isso é na verdade uma série de mentiras completas e absolutas usadas para me manipular? E também, é insano eu considerar uma vida com esse homem? Qualquer conselho é apreciado. Isso não é uma mentirinha, é uma enorme teia de mentiras sobre a qual ele construiu as bases de seu relacionamento. Eu sempre estaria me perguntando sobre o que mais ele mentiu. Saia. Atualização. Meu post anterior recebeu mais atenção do que eu esperava, então achei que deveria atualizar. Bem, acabou. Como muitos de vocês sugeriram, eu simplesmente não poderia construir minha vida em torno de alguém que mentiu de forma tão patológica. Inicialmente, concordei em trabalhar no relacionamento, desde que meu ex procurasse terapia para entender por que sentia a necessidade de mentir sobre tantos aspectos de sua vida. Também pedi que ele confessasse a verdade para seus pais, meus pais e qualquer outra pessoa para quem ele mentiu ou exagerou a verdade. Ele concordou com isso e parecia realmente interessado em trabalhar nas coisas e em si mesmo. Eu realmente queria que desse certo e estava disposta a aceitar que talvez ele fosse apenas extremamente inseguro e tivesse alguns problemas de apego ou algo assim que o fizesse agir dessa maneira. Esperei 4 meses para que a terapia e as confissões acontecessem, mas elas nunca aconteceram, como era de se esperar. Para aqueles de vocês que estavam confusos sobre como eu não sabia que ele não era dono deste apartamento por tanto tempo e pensavam que eu nunca havia conhecido os pais dele, eu os conheci muitas vezes. Mas para ser honesta, eles são pessoas bem frias com quem nunca realmente me conectei muito e definitivamente não estava confortável o suficiente para dizer algo como: "Ei, seu filho é um mentiroso patológico ou tudo isso é verdade?" Além disso, ele também contou muitas dessas mentiras para os pais dele, então eles não teriam compreendido o que eu estava falando de qualquer maneira. Chegou ao ponto em que praticamente qualquer coisa que saía da boca dele parecia uma mentira ou pelo menos uma meia-verdade para mim. Além disso, perdi o respeito por alguém que poderia mentir tão facilmente e depois nem se sentir culpado o suficiente ou ter qualquer remorso para confessar. Sou bastante honesta, até demais. Então, a dissonância cognitiva que ocorreu ao estar com alguém que tinha valores basicamente opostos aos meus foi difícil. Tenho certeza de que ele escondia muitas outras coisas, mas eu nem me importo. Estou solteira e morando sozinha há uma semana e, francamente, estou me saindo muito bem. Agora sou responsável por 100% do meu aluguel e mal tenho economias restantes, mas ainda sinto como se um grande peso tivesse sido tirado das minhas costas. É incrível como isso funciona. Quero agradecer a todas as pessoas que me disseram a verdade sem rodeios e me incentivaram a partir. Mesmo que tudo isso viesse de estranhos da internet, ainda ajuda a ouvir as pessoas dizerem que você merece mais do que está recebendo. Estou tão feliz e devo estar transmitindo uma energia muito melhor. Porque já tive 2 encontros e me pediram meu número várias vezes. Eu sou garçonete em um restaurante, haha. Pareço uma idiota convencida, mas Deus, como é bom lembrar que você não é tão sem valor quanto alguém fez você se sentir. Obrigada Reddit, e se algum de vocês estiver em um relacionamento com alguém que é assim, saia e não olhe para trás. Minha noiva, 21, se envolveu com um amigo e questionou nosso noivado. Olá a todos. Minha noiva não me traiu fisicamente, mas ela se envolveu emocionalmente com um cara por quem ela costumava ter sentimentos. Em novembro, descobri que ela estava enviando selfies dos seus looks para o trabalho, fotos do que estávamos fazendo, como esculpir abóboras para o Halloween, e trocando mensagens sem parar durante o dia de trabalho, principalmente sobre coisas sem importância. Uma noite, ela me pediu para assistir a uma série na Netflix, mais tarde descobri que ele mencionou isso na conversa deles. A última mensagem que ele enviou revelava como ele se sentia em relação à minha noiva e dizia: "Agora a bola está com você." Minha noiva respondeu algo como: "Nossa, isso é muito para absorver. Preciso descobrir o que estou fazendo aqui, mas até lá não devemos mais conversar."
Em seguida, ela tirou uma captura de tela da conversa e enviou para a melhor amiga dela, que disse: "Nossa, o que você vai fazer?" Essa não é a primeira vez que ela mandou mensagem para esse cara. No ano passado, ela também estava conversando com ele. Ela disse a ele que gostava dele, mas que estava comigo e achava que seus sentimentos estavam errados. Descobri sobre as mensagens. Ela desativou as notificações das mensagens dele no iMessage e no Facebook. Confrontei-a. Ela disse que sabia que isso me machucaria, mas mesmo assim fez. Pedi o anel de volta e fui para a casa dos meus pais por uma semana. Depois de conversar com amigos, que me disseram para terminar, já que não era a primeira vez, eu disse: tenho que dar uma última chance e ver o que ela faz, e desde então estamos tentando resolver as coisas. Estou consultando um conselheiro e ela também está. Queremos fazer terapia de casal, mas queremos descobrir o que queremos primeiro. Conversamos sobre isso novamente ontem à noite e ela disse que nunca flertou com ele, mas admitiu que talvez tenha um pouco quando descobri. Sinto que estou correndo em círculos com ela. Estou comendo por estresse, rangendo os dentes e lutando para perdoar. Essa não foi a primeira vez com esse cara e ela disse que não aconteceria novamente da última vez. Estou com medo do nosso futuro e ela sempre diz que me ama. Sinto que é porque ela foi pega, mas quase me perdeu. Aceito qualquer conselho. Tenho medo de que isso levasse à traição física em algum momento. Edição: estamos juntos há 3 anos. A infidelidade emocional é traição. Cara, sua noiva não é material para casamento. Ela falhou miseravelmente nisso. Não case com essa pessoa, pois a decepção e a infelicidade estão a caminho. Faça isso agora, antes que crianças estejam envolvidas. Atualização. Agradeço a todos pelos conselhos. Eu sei que muitos de vocês disseram que eu não seguiria, mas eu segui. Ontem eu acessei o computador do meu ex e encontrei uma conversa de 1 ano atrás com um amigo dela que eu não conhecia. Falavam sobre sonhos, conversas estranhas, flertando e discussões sobre cultura pop que eu achava que tinha introduzido a ela. Em retrospectiva, tudo faz sentido. Em 2019, ela sabia que havia algo entre eles e não tinha certeza de como se sentia na época, ainda estávamos namorando e não noivos. Também descobri que ela queria terminar comigo há 4 semanas. Ela também violou minha regra de distanciamento social e encontrou um amigo que esteve em contato com alguém com Covid. Opiniões à parte, ela nunca me contou e minha família tem algumas pessoas de alto risco. Conversamos ontem à noite. Eu contei sobre minhas novas descobertas e disse que acabou. Ela precisa explorar seus sentimentos pelo outro cara, que é metade tão bom quanto eu e está longe de ser financeiramente estável. Ela concordou e peguei o anel de volta. Depois de muitas lágrimas, comecei a discutir o contrato de aluguel e as finanças. Ela está desesperada porque 80% das coisas são minhas ou da minha família. Ela estava usando meu carro e dependia de mim para conseguir nosso apartamento. Mesmo com um colega de quarto, ela terá dificuldades. Não desejo nada de ruim para ela, mas ela deveria ter pensado em tudo isso antes de questionar nosso relacionamento. Preciso ficar em quarentena até poder voltar para a casa dos meus pais por enquanto. É um limbo estranho. É ruim, mas vejo a luz no fim. Estou triste pelas boas lembranças, mas sei que se isso não tivesse acontecido, ela exploraria sentimentos por outros caras se nos casássemos. Tenho um ótimo chefe que me disse para tirar os próximos dias de folga e ótimos amigos que têm me apoiado nisso. Sou grato pela pandemia, pois causou um adiamento do nosso casamento, que seria uma semana antes do dia D. Obrigado pelo apoio, Reddit. Todos nós sabemos que merecemos algo melhor e sei que há alguém por aí que me amará incondicionalmente. Agora é hora de curar. Paz e amor. O melhor amigo do meu marido ficou bêbado e me apalpou. Isso nunca aconteceu antes e ele está tão arrependido, mas eu me sinto tão zangada e enojada. Meu marido, 30, e eu, 34, fomos convidados pelo melhor amigo, 30 e poucos, do meu marido, John, na última sexta-feira. Meu marido e eu estamos juntos há 5 anos, casados há 5 meses. John também é casado com Lisa, final dos 20 anos. Eles têm 2 filhos juntos, 2 e 4. Em quarentena, Lisa e John foram o único casal que continuamos vendo. Eles são como nossa família. Nós os amamos. Eu amo Lisa e as crianças. Nós cuidamos das crianças o tempo todo. No nosso casamento, John foi o padrinho do meu marido e Lisa foi uma das minhas damas de honra. De volta à sexta-feira.
João estava muito bêbado. Ele me apalpou. Eu disse a ele para parar, mas ele riu e continuou, então eu bati nele com força. Não sei por que não contei ao meu marido. Eu me sinto imunda e infiel. John me mandou uma mensagem no dia seguinte me implorando para vê-lo. Eu recusei. Em vez disso, ele ligou e se desculpou profusamente e me implorou para não contar a meu marido ou a Lisa. Hoje ele apareceu no trabalho para se desculpar novamente. Ele disse que estava bêbado e nunca fez isso antes. Ele não quer perder sua família ou seu melhor amigo. Eu não sei o que fazer. Estou com muita raiva e quero que ele pague pelo que fez. Mas não quero machucar Lisa, as crianças e meu marido só para me vingar. Estou tão desesperada por ajuda. Diga ao seu marido. O mais breve possível. Não arrisque seu casamento por um homem que a agrediu sexualmente. Não dê a ele a oportunidade de revisar o que realmente aconteceu. Seu foco precisa estar em você. Não protegendo John. Não se preocupando com ele perdendo sua esposa e família. Você não está machucando ninguém. Você não fez nada errado. Aconteça o que acontecer, serão as consequências das próprias ações de John. Ele sabe disso e é por isso que está assediando você no trabalho. Tenho tantas preocupações. E se Lisa me odiasse depois disso? Se ela pensar que arruinei o casamento dela? Ela está muito feliz com ele e ele é o provedor. O que vai acontecer com eles? E se ela ficar com ele de qualquer maneira com esse conhecimento? Atualização. Então, no dia seguinte que postei aqui, mostrei o post ao meu marido e todas as respostas. Obrigada por sugerir isso, foi mais fácil do que falar diretamente com ele. Também mostrei a ele as mensagens de John e contei que ele apareceu no meu trabalho. Ele disse que sabia que algo estava errado pelo jeito que eu estava no último final de semana. Ele até me perguntou o que estava acontecendo algumas vezes. Ele implorou para eu contar tudo, então acabei contando tudo. Nunca vi meu marido tão furioso na minha vida. Tudo o que pude fazer foi impedi-lo de ir até a casa de John e bater nele. Implorei para ele pensar nas crianças e que não queria que meu marido fosse preso. Ele mandou uma mensagem para John dizendo que agora sabia de tudo e que não queria mais vê-lo perto de nós. Meu marido também queria processá-lo, mas sejamos realistas, é uma palavra contra outra e sei que casos mais graves foram arquivados com evidências melhores do que minhas palavras e as poucas mensagens vagas de desculpas. Não acredito que isso levaria a algo além de mais dor e humilhação. John escolheu aparecer na nossa casa ontem. Ele estava chorando e tentando se desculpar com meu marido. Houve uma briga e ficou físico. Tentei afastar meu marido, mas não consegui. John saiu logo depois. Ele não nos denunciou, ainda. Também ouvi dizer que Lisa está na casa dos pais com as crianças. Tentei ligar para ela sem sucesso. Ela me mandou uma mensagem dizendo: me deixe em paz, sua vadia. Você já se gabou o suficiente, então não ousei contatá-la novamente. Provavelmente deveria ter dado espaço para ela desde o início e nunca tentado contatá-la. Me sinto terrível. Meu marido reservou uma viagem para nós neste fim de semana e ambos tiramos folga amanhã. Talvez um tempo longe de tudo possa fazer bem. Observação: eu posso ter minimizado um pouco o assédio, mas quando escrevi pela primeira vez, ainda estava abalada e não queria pensar na gravidade da situação. Fui contida e tive sorte de conseguir soltar meu braço em algum momento e acertá-lo com força na cabeça várias vezes antes que ele ficasse sóbrio e me soltasse. Antes disso, ele queria provar o que o melhor amigo dele estava tendo. Estou incluindo isso agora por causa da quantidade de mensagens que recebi me chamando de destruidora de lares que não consegue aceitar um elogio. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite, pessoal.